Muito bem, vamos lá para a questão número 3, página 497 aqui do nosso livrinho, tá bom? Vamos a ela. Em um quadrado de medidas dos lados, das diagonais e da área, forma uma PG. Então, ó, lado eu chamei de L, diagonal eu chamei de D, e área eu chamei de A. Eu sei que esta sequência LDA, é uma PG, progressão geométrica. E só tem esses três termos, tá? Não é infinito, tem apenas esses três termos. E ele ainda me diz qual é a razão. A razão é raiz quadrada de 2, tá? A razão que eu chamei de R é raiz quadrada de 2. Quanto é que vale esse lado? Quanto é que vale este lado deste quadrado aqui? Que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, olha só. Como a sequência é lado, D, diagonal e área, e ele pede a medida do lado, eu vou ter que escrever todos os termos desta sequência em função dos lados. Por quê? Porque ele quer lado, ó. Ele quer com a medida do lado. Então, o lado já é lado mesmo. Não tenho que mexer com ele. Mas eu tenho que saber quantos lados tem uma diagonal. Posso falar assim, tá? E depois eu tenho que saber quantos lados tem uma área, se é que eu posso dizer isso, tá certo? Vamos lá fazer isso então? Olha, para saber qual é a relação entre diagonal e lado, eu vou pegar o quadrado, tracei aqui uma diagonal dele, e eu observo que isso aqui é um triângulo retângulo, porque se isso é um quadrado, esse ângulo aqui é reto, né? 90 graus. Então, se é um triângulo retângulo de catetos L e L, e diagonal D, eu posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Neste triângulo. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos lados, ou dos catetos, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como os catetos valem L, L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá 2L ao quadrado. Logo, a diagonal, usando a operação inversa, né? Se a diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado, então só a diagonal é a raiz quadrada de 2L ao quadrado. A raiz quadrada desse produto é a raiz quadrada de cada um dos fatores. Então é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. A raiz quadrada de L ao quadrado, como expoente do radicando, né, desse número que está aqui dentro, é igual ao índice, aqui também é um 2, né? Não esquece, a gente não coloca, mas fica sabendo que é um 2. Como eles são iguais, a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é sempre esta coisa, no caso L. Tá? L. E a raiz quadrada de 2 eu repeti. Então a diagonal em função do lado é L raiz quadrada de 2. Está aqui, ó. L raiz quadrada de 2. Essa aqui é a diagonal. E a área? Ora, a área de um quadrado, né? O quadrado, como vocês lembram, né? Eu já disse, todo quadrado é retângulo, né? Por que é retângulo? Porque tem ângulo reto, só por isso. E a área de qualquer retângulo é sempre um lado multiplicado pelo outro. Como os lados são iguais, L vezes L. E L vezes L é L ao quadrado, né? Repete a base e somos expoentes. Expoente 1, expoente 1, que ninguém escreve. E 1 mais 1 dá 2. É por isso que a área é L ao quadrado. Então veja que minha sequência agora ficou L, L raiz quadrada de 2 e L ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Lembrando que a fórmula do termo geral de uma PG é essa, já vimos. Então eu posso dizer assim, ó, o primeiro termo é L, tá aqui. O segundo termo é L raiz quadrada de 2. O terceiro termo é L ao quadrado, tá aqui, L ao quadrado. E a razão é raiz quadrada de 2, porque ele me deu na questão. A razão é igual a R raiz quadrada de 2. Então eu posso dizer, o terceiro termo é igual ao primeiro vezes a razão elevada a 3 menos 1. Eu estou usando essa fórmula. O terceiro termo, A índice 3, é igual a A índice 1, porque sempre é A índice 1. A razão elevada a N menos 1. Como N é 3, né? 3 menos 1. Então, quem é o terceiro termo? Está aqui, L ao quadrado. Substituir o terceiro termo por L ao quadrado. Quem é o primeiro termo? Está aqui, é L. Substituir por L. Quanto é a razão? Está aqui, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2.
Quanto é 3 menos 1? É 2. Por isso fica elevado a 2. Então, L ao quadrado é igual a L. Elevar uma raiz quadrada ao quadrado é como se esse quadrado entrasse aqui por radicando, né? Então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Ou, se você preferir, quando o índice é igual a esse expoente aqui, a resposta é só o radicando, só 2. Então eu tenho L ao quadrado é igual a L vezes 2. Como eu quero o valor de L, eu vou dividir toda essa expressão aqui, toda essa equação, vou dividir por L. Eu disse aqui dividir por 2, está errado. Não é dividir por 2. Deixa eu consertar aqui. Não é dividir por 2. É dividir por L. Isso aqui está errado, eu volto. Dividindo por L. Pronto. É chato, né? Quando a gente descobre na hora. Mas enfim. Então, dividindo por L, ó. L ao quadrado dividido por L, dá só L. Eu simplifico, né? O quadrado por L. E L ao quadrado, L vezes 2 dividido por L, dá só o 2, né? Eu simplifico L por L, fica só o 2. Conclusão, o lado vale 2. Simples assim. Ok? É o que ele pergunta. Quanto vale, qual é a medida do lado do quadrado? A medida do lado quadrado é 2. Tá bom. Só isso. Pronto. Encerramos a questão 3. E ela foi uma questão interessante, assim. Foi um pouco mais trabalhosa, mas nos deu a possibilidade, né, nos permitiu relembrar o Teorema de Pitágoras e relembrar como calcular a área de um quadrado. Tá bom? Foi rica, a questão foi bastante rica. Próximo vídeo, então, vamos para a questão número 4. Até lá.